Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de TI Investidor. Hoje eu trouxe um vídeo de atualização para vocês aqui, muito importante. Batemos aí pela primeira vez R$64 mil investidos e eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Eu vou mostrar minha carteira completa, tá? Do jeito que ela tá agora, quanto tem em cada classe, quanto que eu tenho ali de ações de fundos imobiliários, por que eu escolhi aqui cada uma dessas partes que eu tenho na carteira, o que tá dando certo, o que eu vou ajustar daqui para frente, né? Então, a intenção desse vídeo é justamente compartilhar para vocês como tá sendo a minha experiência aqui nesse primeiro momento, né? Estamos aí fazendo 1, 2, 3, 4, 5 meses, tá? Investindo quase 6 meses aí, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui como tem sido a minha experiência, como que tem sido o meu aprendizado, né? Todo esse processo e como que eu tenho evoluído aqui com a minha carteira. Eu já mostrei a carteira aqui algumas vezes no canal, mas eu acho que esse vídeo aqui vai ser com foco realmente aqui em abrir a carteira, mostrar os ativos que eu tenho aqui, né? Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas de fato aqui um vídeo bem detalhado. Se você já vem acompanhando o canal, tá vendo aqui que eu tô de visual novo, né? Usando aqui um famoso óculos aqui, né, intelectual. Eu que sou profissional de TI, todo mundo dizia aí que eu não tinha cara de TI, e agora com esse óculos aqui, eu realmente pertenço à classe de TI. Antes da gente começar, já quero deixar claro que tudo que eu vou mostrar aqui não é nenhuma recomendação de investimento, tá? Quero mostrar para vocês justamente a transparência da minha carteira, né, da estratégia que eu estou utilizando, para você acompanhar a evolução e aprender junto comigo, certo? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, quero que você clique aqui no botão se inscrever, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe aí com quem você acha que precisa iniciar no mundo dos investimentos e bora lá pro vídeo. Vamos lá, né, pessoal? Antes de mais nada, 64 mil aqui não é grande coisa, né, em vista de outras carteiras aí de 1 milhão, 2, 3 milhões que você vê aí na internet, né? Mas na vida real, esse é um marco gigante, principalmente para mim, né? Que venho aí de um cenário, né? De mais de 300 mil reais em dívida, vivia sempre aí no limite e cheguei aqui hoje, né? Com apenas aí 5 meses com uma carteira de 64 mil reais. Então, para mim, cara, é muito gratificante ver essa carteira hoje. Eu tive que abdicar de muitas coisas para mim, para minha família, né? Poder ali cortar algumas coisas que eu enxergava como supérfluo. E aí eu vou falar para vocês aqui um dos principais pontos que eu cortei aqui, né, para que eu construísse essa carteira e chegasse aí em 5 meses a um patrimônio de 64 mil reais, certo? Então, eu tinha aqui, né, eu sempre trabalhei como TI, como profissional de TI, sempre ganhei bem no mercado, né, sempre fui muito bem remunerado, só porque sempre tive uma dificuldade em guardar dinheiro, né, em economizar. Sempre gastei bastante, eu sempre escutava minha avó dizendo, olha, guarda um dinheirinho, economiza, né? Porque senão a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí, eu acabei percebendo isso depois que eu tive as minhas filhas, né? Depois que as minhas filhas nasceram, então eu percebi que de fato eu precisava mudar, né? Virar essa chave aqui e começar realmente a economizar, a construir um patrimônio, construir um futuro para mim, e não só para mim, né, pensando aqui no futuro da minha família, no futuro das minhas filhas, e foi pensando nisso, né, que eu comecei a abdicar de algumas coisas. Então, a gente ia para uma feira, gastava ali R$100 por final de semana, né, ia para a feira quase todo final de semana, então no mês isso se transformava ali em R$400, isso quando a gente ia numa feira só, mas tinha vezes que a gente ia na feira sexta, ia na feira no sábado, ia na feira no domingo, né, fora as vezes que a gente ia no meio de semana, comia toda vez fora, né, sempre que eu ia trabalhar eu comprava ali um lanchinho, e aí tudo isso colocando na ponta da caneta, isso ficava bem caro, né, então eu comecei a abdicar desses itens e de fato aqui começar a investir esse dinheiro e vamos lá, então, conhecer a minha carteira aqui, né, saber o que que eu tenho aqui de ativos, qual é a minha estratégia, o que que eu venho pensando aqui, né, como que eu organizo a carteira, né, qual que é, de fato, aqui, os principais objetivos que a gente está fazendo aqui com essa carteira. Então, vamos lá, tá aqui a minha carteira, né, estamos lá com um patrimônio total de R$ 64.582,77. Desses 64 mil já foram aí R$ 63.144 investidos, com um lucro total de R$ 1.843, sendo aqui um ganho de capital. A gente teve uma alta muito significativa na bolsa aí nos últimos dias, né? Então a gente teve aqui um ganho de capital no valor de R$ 1.437,93
E tivemos aqui, até o momento, R$ 405 de dividendos, né? R$ 405,10. Então, nós temos aqui uma variação de 2,28% e uma rentabilidade de 3,29%, certo? Então, a minha carteira hoje ela está dividida aqui nesse cenário, né? Onde eu tenho aqui 38% está em ações, 27% em renda fixa, eu tenho aqui 20% em fundos imobiliários, 5% em ETFs internacionais, 5% em criptos, né? 3% aqui em estoques, que são ações no exterior, e tenho aqui 2% em fundos imobiliários. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, antes mesmo de detalhar os ativos da minha carteira, né? A minha intenção aqui, então, é dividir a carteira com 25% em ações, né? Então a gente está aqui um pouco desbalanceado para as ações, né? Até mesmo porque a gente tinha boas oportunidades aqui em ações nos últimos tempos. Então aqui 25% em FIIs, meu objetivo aqui é ter 5% em criptomoedas, ter aqui então 20% em ETFs internacionais, 5% aqui em estoques e 20% em renda fixa, tá? E aí renda fixa aqui a gente acaba dividindo entre tesouro direto e própria renda fixa, tá? Então a gente está aqui realmente um pouco desbalanceado para a carteira, na carteira de ações, mas é o que a gente vai ajustando aí com o tempo, tá? Hoje nós estamos aqui com 39 ativos, e antes de eu mostrar aqui os ativos, eu sei que muita gente vai falar, mas 39 ativos, tá com a carteira muito pulverizada, né? Tá aqui com muitos ativos, e cara, eu realmente estou começando uma rotina de aprendizado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, inclusive nos gráficos, eu comecei os meus investimentos ali no mês de setembro de 2025, né? Então eu estou passando por um aprendizado e realmente eu cometi muitos erros, muitas falhas, né, no processo, cara, mas é algo que eu estou aprendendo ainda, então eu considero que realmente lá no início talvez eu fui leviano na questão dos ativos, mas agora eu estou tentando entender mais, faz parte do aprendizado, eu sei que muita gente já passou por isso, né? Até os grandes investidores, eles já tiveram esse problema no início, e eu não vejo aqui então isso como uma pulverização, e sim como um processo de aprendizagem, tá? Se eu tivesse aqui já 3 anos de investindo e ainda tivesse com a carteira pulverizada, né, com muitos ativos assim, realmente a gente poderia chamar de pulverização, mas no momento aqui, então, eu estou numa base de conhecimento, de entender como funciona cada ativo, cada ação, então tudo para mim aqui ainda é conhecimento, certo? Então vamos lá, compartilhando aqui com vocês a minha carteira. Então nós temos aqui 284 ações de Vulcabras, né, com preço médio de R$19,86. Estamos aqui com a variação negativa, que inclusive eu já gravei um vídeo aqui sobre Vulcabras, né? Então se você tem dúvidas do que aconteceu com a Vulcabras, né, quero saber por que a Vulcabras está assim, vou deixar aqui para vocês um card aqui, ó, falando então da minha análise aqui de Vulcabras, de porquê das quedas de Vulcabras nos últimos tempos, certo? Então, mas isso para mim não é uma preocupação. Então é bem tranquilo, estou realmente aqui com uma posição mais alta em Vulcabras, porque eu aproveitei algumas oportunidades, né? Então, cara, mas a Vulcabras aqui é uma ação que eu estou levando aqui sem nenhum problema e vamos acompanhar aí o futuro dela. Mas a minha segunda posição tá aqui em BB Seguridade, com 123 ações, com preço médio aqui de R$ 35,40, já estamos aí com uma variação, né, positiva de 5,89, que representa aí R$ 256,45, e uma rentabilidade de 5,89. Depois nós temos aqui Banco do Brasil, a 169 ações, né, a R$ 21,86. Temos aí uma variação positiva de 15%, representando aí R$ 569. Estamos aqui com a rentabilidade de 15,59. Depois nós temos aqui Petra 4, né, a Petrobras aí com 88 ações, a um preço médio de R$ 32,56. Estamos aqui, então, na casa dos R$ 37,00. Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu até defini já alguns preços médios para algumas ações aqui, né? Até mesmo para aproveitar nesse momento de alta da bolsa para saber se eu vou ou não continuar comprando aqui determinadas ações, tá? Então, o meu preço médio aqui em Petrobras ainda está R$ 56,00. Então, tá bem tranquilo aqui ainda. Tem margem ainda para a gente poder trabalhar aqui, certo? Variação positiva de 15%. Né, representando lá R$ 447,00 e uma rentabilidade de 15%. Depois nós temos aqui Tube 3, também com 70 ações, é um preço médio de R$ 38,04. Hoje nós estamos aqui custando, né, com valor de R$ 41,95, então uma variação de 10% e uma rentabilidade de 13%. Depois eu tenho aqui o Odontoprev, 146 ações, a um preço médio de R$ 11,25, estamos aqui
né, com uma variação bem pequena, né, de 0,52 e uma rentabilidade de 0,52. Depois nós temos aqui CEMIG 4, ao valor de R$ 10,99. Hoje nós estamos aqui com o valor de R$ 11,50. Temos aqui então uma variação positiva no valor de R$ 4,60 e uma rentabilidade de 4,73. Depois, a aproximação que eu tenho aqui é a Klabin, certo? Há um preço médio de R$ 3,86, está aqui no zero, né? Até mesmo porque eu pus essa ação aqui recentemente aqui na minha carteira, certo? Irani, temos aqui 19 ações a 8,36 e por último aqui nós temos a Itaúsa, certo? Então, ou seja, muito provavelmente eu devo aqui me desfazer de algumas ações no futuro, certo? Mas ainda tô agindo com cautela, tô analisando cada uma delas, né? Justamente aqui para essa parte de aprendizado. Eu sei que muita gente vai falar, você não tem nenhuma empresa de saneamento. De fato, ainda não tem saneamento, né? Porque as empresas de saneamento, elas estão um pouco caras. Não vejo nenhuma oportunidade, nenhuma empresa de saneamento nesse momento. Mas assim que eu tiver oportunidade, com certeza, eu quero colocar algumas aqui na minha carteira. Estou analisando algumas ali. E assim que surgir a oportunidade, vamos colocar aqui algumas na carteira, certo? Vamos lá, então, falar dos fundos imobiliários. Nós temos aqui 432 ações em GGRC, certo? A um preço médio de R$ 9,85, então com a variação positiva aqui de R$ 88,50, né? Que corresponde aí 2,08% e uma rentabilidade de 3,28%. Temos aqui LVBI11, o LVBI11 foi uma estratégia aqui para o HGLG11, certo? Tanto o LVBI11 quanto na verdade, eu não comprei o outro ainda, que seria o PAT-L11, né, que eu estou analisando ali para colocar. Mas o LVBI11 é justamente a estratégia para ter mais cotas aqui de HGLG11. Depois eu tenho aqui o CPHS11, que é um fundo de shopping, né, muito pouco conhecido, mas estamos aqui com uma variação positiva. Tenho aqui também GARI11, 161 ações, MXRF11 com 100 ações, HGLG11 com 5, XPML11 com 6, VISC11 com 5, BTGLG11 com 3 e CPTS 11 com 12. Então, de fato, aqui nos meus fundos imobiliários, é onde eu tenho uma maior pulverização aqui, porque foi o meu primeiro momento aqui, nessas compras aqui, onde eu não tinha conhecimento, onde eu estava começando ali, né? Então, hoje eu vou tentar mudar aqui com o tempo essas estratégias aqui dos fundos imobiliários, mas essa hoje é a minha carteira de fundos, tanto é que a gente está aqui ó, com 20% na carteira, e a intenção é que a gente chegue aqui a 25% da carteira em fundos imobiliários. E aí nós temos aqui o nosso único item, né, que está aqui com negativo, que é justamente as criptomoedas. Então eu tenho aqui em Bitcoin, a um preço médio aí de 477 mil, e hoje está custando aí 409. Então nós temos aqui 0,00486, certo? Então um saldo total aí de 1.991 em Bitcoin. Depois nós temos aqui a Solana, também aqui, que inclusive eu não sei porquê, mas a Solana, ela está mostrando aqui o selo do Bitcoin em verde, né? Nem sei por que isso aconteceu aqui, não sei se é um erro do investidor 10 ou de fato ela mudou ali, né, alguma coisa, mas eu tenho 1,19 em Solana, tá aqui a 744,53 o preço médio, então também com a variação negativa de 25%, né? E depois aqui Ethereum com R$ 117, também com a variação negativa de menos 40%. Então, de fato, aqui a cripto, né, o que está puxando a carteira ali, a rentabilidade da carteira para não ser tão melhor como seria, mas não tem problema. Eu penso aqui nas criptos a longo prazo, principalmente no Bitcoin, que é onde eu venho aumentando aqui realmente a minha posição. Eu quero ter aqui na minha carteira 4% em Bitcoin e ter ali 5% em mais duas criptos, que aí eu escolhi Solana e Ethereum. Talvez eu estou pensando ali em colocar BNB também, mas aí a gente vai ajustando aqui com o tempo, certo? E aí, tenho aqui alguns ETFs internacionais, também mais uma vez. Os ETFs internacionais está aqui numa fase de aprendizado, de entender como funciona cada um. Eu tenho o VTI, então com saldo total aqui de $152,38. Temos também o IVV a 152,38. Temos o QQQ a 151. O TFLO com 150. O TFLO, para quem não conhece, é um fundo, né? Um ETF, desculpa, um ETF internacional de renda fixa lá nos Estados Unidos. Então, todos eles aqui estão com uma variação positiva. Então, esses aqui eu coloquei justamente para aprendizado, certo? Tanto é que a parte internacional da minha carteira, ela deveria representar aqui, né, 25%, certo? E a gente está aqui somente com 8%. Então, por que eu estou indo bem devagar aqui, principalmente nessa parte de ETFs internacionais e de
e de estoques, né? Porque, cara, eu não conheço muito ainda do mercado, é um mercado obscuro para mim, então eu quero ir com bastante cautela, com bastante calma, né? Então, assim como eu aprendi sobre ações brasileiras, eu quero aprender sobre as ações nos Estados Unidos, as ações internacionais, os ETFs internacionais, e por isso eu vou seguindo ali com bastante cautela, certo? Assim que eu ver mais oportunidades, eu vou aportando ali de forma mais assídua para que eu consiga ali, né, balancear corretamente o tanto que eu preciso dentro desses itens ali internacionais, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui como a gente está de estoques. Então, de estoques também, mais uma vez, algumas ações para conhecimento, para entender como funciona, tá? Eu tenho aqui a Google, representando aqui $186 com a variação positiva de 9,79, né, e uma rentabilidade de 9,91. Temos aqui a Nvidia também, $40. Temos Apple também representando aqui $40. Microsoft, que é a minha variação negativa aqui, né, que corresponde a menos 18%, $32. Temos aqui a Amazon também com $30. McDonald's com $26 e Coca-Cola com $25, tá? Então o objetivo dessas estoques aqui é justamente acompanhar, entender ali, né, como que funciona cada uma, saber, então acompanhando com bastante calma, e eu só vou aprender se eu realmente aplicar. Por mais que muita gente fale, não invista em ações no exterior, não invista em ETFs internacionais, invista em ETFs brasileiros, né, que repliquem os índices, eu quero ter a experiência de usar esses próprios, eu mesmo ali, e saber o que acontece com cada um, né, fazer o acompanhamento de cada um, cara, e eu acho que isso faz parte do aprendizado, tá? Mais que estudar, é praticar, e eu só vou saber se foi bom ou não se eu praticar. Se eu não praticar, eu não vou saber, e não pretendo aqui ir 100% em tudo que as pessoas falam no YouTube, né, do que as pessoas contam ali, né, das suas próprias experiências. Então eu sou muito do tipo de que eu tenho que viver as minhas próprias experiências, tá? Então isso faz parte. Quero continuar seguindo isso daqui com calma, com tranquilidade. Nós temos ainda muita coisa pela frente, né? 5 meses de investimento é pouco tempo para eu te dar o meu veredito. Eu acho que depois de 1 ano, 2 anos de investir, eu posso falar para você com mais experiência. Mas hoje tudo para mim ainda é aprendizado e eu quero ir ali aprendendo em todas as classes de ativos, certo? Então, vamos aqui para o Tesouro Direto. Tesouro Direto eu tenho um pré-fixado para 2028, né? Todo mundo já ouviu falar aí, né, que a Selic pretende cair e tal, então já comprei esse pré-fixado ali pensando nisso, tá? Tem aqui um saldo de R$830 e um IPCA mais 2029 também aqui com valor de R$357. Esse aqui, ó, pré-fixado, cara, foi, se eu não me engano, o meu primeiro investimento, tá? Então eu de fato não sabia nem que era pré-fixado, nem o que era IPCA, não sabia nada, então esse aqui foi o primeiro que eu escolhi ali, sem ter conhecimento, mas eu acredito que ele vai dar bom, tá? 2028 tá aí, vamos torcer para a Selic baixar, né? E aí esse aqui, se não me engano, ele tá fixado em 16 ou 17%, tá? Uma coisa assim. Então, vamos confiar que isso vai dar certo, tá? E ele vai me dar um bom resultado aqui lá em 2028, certo? E aí, em renda fixa, eu tenho aqui, então, a minha reserva de emergência. Então, eu tenho aqui, lá no Mercado Pago, uma reserva de emergência que contempla aqui 120% do CDI, valor de 10.191. Tenho aqui também no Nubank, que corresponde ali a 115% do CDI, né, 4.290, e tenho também aqui no Nubank, né, que corresponde ali a 100% do CDI, né, com valor de 3.360. Bom, então esses são os ativos da carteira, tá? Se você quer saber como que eu vou mexer nisso daqui, né, continue acompanhando o canal, que eu vou com certeza ir mostrando para você os próximos passos que eu vou tomar na carteira, as próximas ações que eu pretendo executar, mas hoje ela está atualmente assim. Vamos falar aqui sobre proventos, né? Lógico, tem muito pouco tempo de carteira, né, para se pensar em proventos, tanto é que eu tenho aqui, ó, um objetivo, uma meta, né, que é de chegar ali a R$1.000 mensais de proventos, tá? Então a gente está aqui com bem pouco ainda, né? Olhando aqui os proventos de 2025, nós recebemos ali R$10,87 em outubro, recebemos R$29 em novembro, e em dezembro foi realmente um bom mês ali para proventos, né? Nós recebemos aqui um valor total de R$254,18. Já nesse mês de janeiro, já tem aqui os R$110,38 de proventos. Vamos ver aqui então, mês atual, tá aqui todos os itens que nós recebemos proventos. O meu maior provento aqui, ele veio do GGRC, né, o valor total de R$41,20, e os demais aqui foram dos demais fundos e também de ações, mas já corresponde aqui a R$110, né? Então, ou seja, se a gente continuar
tendo essa média de R$ 110 por mês, a gente já vai bater aqui, né, a nossa meta, que seria de ter ali R$ 1.000, né, por mês. Desculpa, a gente teria isso num ano, né? Então, R$ 110 a gente teria R$ 1.000 no ano, né? A gente ainda não bate a nossa meta, porque aqui a meta é de média mensal. Beleza? Vamos pensar aqui, vamos colocar aqui pros próximo mês, que é o mês de fevereiro. Vamos ver aqui o que já tem provisionado. Então, nós temos aqui, né, Petra 4, tá ali um valor de R$ 14. Nós temos aqui, vamos ver qual que é o nosso maior provento aqui. De fato é Petrobras, que já está aqui provisionado, mas temos também Tube 3. Temos aqui, ó, o TFLO, certo? Que é justamente aquele ETF, né, de renda fixa lá dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, provisionado, né, 0,81 centavos, que ele corresponde a 2,97 do TFLO. Então, 2,41 com os descontos aqui e tudo mais, chega aqui o valor líquido de 1,69, certo? Bom, então isso aqui é o que a gente tem. Vamos verificar aqui a parte de rentabilidade, né? Vamos olhar patrimônio também. Eu sei que muita gente gosta de olhar aqui, né, patrimônio. Então, vamos pegar aqui, ó. Ativos não, eu quero ver aqui, ó. Por tipo, né? Então, a gente tem aqui, ó, 48% das ações está no financeiro. Nós temos ali 20% no consumo cíclico, né? Que é justamente a Vulcabras. Nós temos ali petróleo e gás. Temos saúde, utilidade pública e materiais básicos. Vamos pegar por segmento, olha lá, ó, bancos, calçados, seguradoras, exploração, refino e distribuição, serviços médicos hospitalares e análise diagnóstica, energia elétrica, papel e celulose e holdings diversificadas. Aqui nos fundos imobiliários nós temos logística, indústria e galpões, certo? Shopping, varejo, nós temos híbridos e também temos títulos e valores mobiliários, certo? Aqui também nos estoques nós temos tecnologia, serviços e consumos não cíclico. E vamos lá então para rentabilidade, certo? Então na rentabilidade, a gente percebe aqui que lá no ano de 2025, cara, realmente era o começo, né? Então foi menos 0,19% em setembro, 0,52% em outubro, né? 0,49% em novembro, 0,37% em dezembro. Então a gente fechou o ano de 2025 com a rentabilidade de 1,20%, né? E a gente já começou janeiro de 2026 com a rentabilidade aí, né, que vai fechar aqui em 2,14, tendo em vista que hoje é 30 de janeiro, né, 31 de janeiro. Então a gente vai fechar a rentabilidade de janeiro com 2,14, né, uma rentabilidade excelente. Imagina se a gente consegue fechar aí, né, 2,14 em todo o período, né? Todo mês, né? Seria excelente. Mas vamos ver como que isso vai evoluir. Vamos acompanhar a nossa rentabilidade, como que vai ser, tudo certinho, e eu vou mostrando aqui para vocês. E aí eu quero mostrar para vocês as últimas compras que eu fiz aqui, né, que foi ontem, no dia 30 de janeiro, certo? Então eu fiz uma compra aqui de 30 ações de Odontoprev, certo? Ainda com alta eu vejo aqui a Odontoprev em oportunidade, vejo também aqui Semig 4 em oportunidade, BB Seguridade também tá em oportunidade, está abaixo do meu preço teto, tá? Aproveitei e coloquei ali um aporte em Gari 11, certo? Coloquei aqui também Petra 4, que ainda tá abaixo do meu preço teto, Klabin 4, certo? Foi onde eu fiz aqui a compra das 200 ações, GGRC, certo? E aí eu coloquei aqui algumas internacionais, né? Que foi Google e ali os ETFs, esses foram aqui o meu aporte do dia 30, né? O meu segundo aporte desse mês de janeiro. Se você não acompanhou o meu primeiro aporte de janeiro, eu vou deixar aqui para você no card também, certo? O meu primeiro aporte de janeiro, que demonstra para você ali todos os aportes que eu fiz, então, no mês de janeiro. Beleza? Pessoal, então, o que eu vou fazer daqui para frente? Qual que é o meu objetivo daqui para frente? Gente, o plano ele é muito simples, tá? Para esse ano de 26 principalmente. É manter a constância, certo? Ajustar o que estiver fora da estratégia aqui, continuar acompanhando com calma. Então, vocês viram ali que eu tenho alguns itens que estão desbalanceados. Então, a intenção é a gente rebalancear isso daqui com tempo, com calma, com cautela, aproveitando as oportunidades, aproveitando os momentos de forma bem tranquila, tá? E se eu for mudar aqui, gente, alguma coisa, vai ser por um motivo, certo? Não vai ser por emoção ou porque baixou, né? Tanto é que vocês viram ali que eu não vendi Vulcabras porque caiu, nem nada disso, tá? Se eu fizesse isso, eu estaria agindo por emoção. Vamos acompanhar a Vulcabras, o relatório sai lá no mês de março, aí a gente vai ver os resultados, mas por enquanto eu não vou aportar mais em Vulcabras, certo? Vamos só acompanhar esses itens que a gente tem aqui, e esse é o objetivo, não é agir por emoção, e sim por razão, certo? Tem que ter um motivo. E todo mês eu volto aqui para atualizar vocês. A intenção é que eu consiga fazer isso, né? Ao vivo para vocês, né? Gravando ali os aportes, mas às vezes eu tô trabalhando e o mercado ele só fica até às 5, né? Nem sempre é possível.
consegui gravar nesse período, mas sempre que eu fizer eu vou tentar gravar a tela do celular fazendo para vocês e eu gravo o vídeo posteriormente, certo? E se você quer acompanhar essa carteira crescendo, né, não deixa de se inscrever, deixar o seu comentário aqui, né, deixar a sua opinião também. O que você quer que eu traga aqui com mais detalhe para você, de ativos, comentar sobre a estratégia, né? Eu acho que esse mercado do YouTube é justamente para a gente ser colaborativo. Então, com certeza, estou aqui disponível para poder ver a opinião de vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Do que eu trouxe para vocês e até o próximo vídeo.